Boa tarde a todos e todas. Vou dar alguns avisos antes de a gente começar a próxima palestra. Essa sala, eu acho que vocês já devem ter ouvido algumas vezes isso, mas eu vou falar novamente, que não pode comer nem beber aqui dentro. A gente pede que, por favor, vocês também não deixem nenhum tipo de garrafa ou sujeira nos espaços. Como aqui é um espaço tombado, a gente precisa ter esse cuidado. Tirando isso, a gente vai começar agora uma palestra. Vou deixar a Isabela se apresentar. E boa palestra para vocês. Obrigada. Eu sou Isabela, eu faço parte do projeto TOR, mas essa palestra é sobre uma campanha que eu estou fazendo, que eu iniciei de forma pessoal. E eu comecei com essa ideia por causa que 2018, aqui no Brasil, ano de eleição, e o clima político no Brasil, eu pensei que seria muito importante começar a divulgar formas como a população no Brasil pode ajudar a monitorar a internet. E a razão maior disso tudo é a questão do TSE e de toda essa ideia aí do fake news, que eles vão estar monitorando a internet por fake news, a influência do fake news nas eleições, e nada disso está muito claro. Eles não estão deixando nada disso claro para nós, de como isso vai estar acontecendo. E eu queria compartilhar uma ferramenta que o TOR fez, que chama UNI, que ajuda a monitorar a censura na internet e explicar como que todo mundo aqui pode estar ajudando a fazer esse trabalho e para a gente poder estar acompanhando esse processo no ano de 2018. Eu sei que provavelmente as coisas vão ficar muito mais tensas aí para o mês de agosto, mas começar a divulgar essa ideia, divulgar essa ferramenta agora é essencial para que muitas pessoas conheçam, baixem e utilizem, e durante esse período a gente possa estar monitorando o que eles estão fazendo na internet. Por que isso é importante, né? O TSE está na noia do fake news, mas que ninguém sabe como eles vão atuar. Eles têm a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal e Exército, que também estão falando que vão colaborar com o TSE nesse combate. E uma coisa que não dá clara é: o fake news vai ser o quê? Vai ser o fake news do blogueiro ou vai ser o fake news também da grande mídia? Vai ser o fake news da Folha de São Paulo? Vai ser o fake news da Veja? Ou vai ser só o fake news da pessoa que tem uma conta no Twitter ou da pessoa que tem uma conta no Facebook? Ou vai ser o fake news que é comprovado que foi gerado por robôs, nem por uma pessoa? E quem eles vão estar punindo? Vão estar punindo quem criou esses robôs? Quem está por detrás disso? Ou a pessoa inicial que criou o fake news? Ou eles vão estar também correndo atrás da pessoa que simplesmente compartilhou aquela informação? Por exemplo, se eu estou no Facebook, eu vejo uma notícia, eu acho que essa notícia é verdadeira e eu coloco ela no grupo de WhatsApp, eu também vou ser punida? Eu também vou ser perseguida pela ABIN, pela Polícia Federal, pelo Exército? Então, assim, eles estão caminhando com isso de uma forma muito rápida, sem esclarecimento para a população, e eu acho que é muito importante a gente também monitorar as ações deles. E eu tirei essas pérolas do Luiz Fux, que é o presidente do TSE, que ele falou no encontro promovido pela Veja. Então, a gente tem assim, a Veja organizando um debate sobre fake news. Assim, é piada pronta, né, praticamente. E nesse encontro, ele falou que vão agir de forma preventiva e punitiva. O que é uma forma preventiva contra fake news? Né? Ninguém sabe o que isso significa. E qual que seria a punição do fake news? Também ninguém sabe. Ele também falou que se o resultado das eleições for fruto de uma fake news, as eleições serão anuladas. Aí teve uma entrevista com uma advogada no site da Sputnik Brasil, onde essa advogada disse que ele não tem base legal nenhuma para isso. Mas o cara está aí falando que vai fazer isso. E, né, mais uma vez, ele explicou que eles têm um comitê de inteligência que vai estar acompanhando todo esse processo, que é a Agência Nacional, a ABIN, e o Exército e a Polícia Federal. Inclusive, a Polícia Federal tuitou aí que vai fazer, está trabalhando, criou um comitê especial para trabalhar nessa questão do fake news. Eu acho que isso virou uma moda muito grande, porque das eleições que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, a questão do Trump. Mas eu acho que, muito antes disso, dessa história toda de utilizar redes sociais para propagar notícias e tudo mais, isso já vinha ocorrendo em outros lugares, de outras agências que são agências que ajudam políticos em suas campanhas, que já
tem documentado esse tipo de prática, para você ter uma noção, mais ou menos assim, na época de 2008, 2006, 2008, na época das eleições na Bolívia, que era, inclusive, uma agência que trabalhou nas eleições do Clinton. Então, assim, não é uma coisa que veio do Trump, do Partido Republicano, e muito menos é uma coisa que veio da Rússia. Todo mundo fala, a Rússia fez isso, a Rússia fez aquilo, mas o que está rolando nos Estados Unidos hoje em dia com essa história da Rússia, o que a gente está chamando de Russian Gate, é muito parecido com o marcatismo que rolou na época depois da Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial e depois disso com a questão da Guerra Fria, que era aquela perseguição insana contra os comunistas, que até eles ficavam interrogando pessoas de Hollywood e tudo mais. E está muito parecido. Por exemplo, eles têm acusações absurdas da candidata à presidência do Partido Verde nos Estados Unidos de que ela teve colaboração dos russos e papapá. E muita gente esquece detalhes importantes. Por exemplo, a questão do vazamento dos e-mails do Partido Democrata tinha detalhes importantes que não são levados em consideração. O próprio, uma das pessoas, né, do cargo maior no Partido Democrata que teve seus e-mails vazados, a senha dele era compartilhada em texto plano no conteúdo de um e-mail. E esse e-mail também foi vazado. Esse cara, uma vez, esqueceu o celular dele num táxi. Então, assim, tinha muitas outras formas de alguém conseguir obter essa informação que não necessariamente precisava de um hacker russo para fazê-lo. Mas essas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos e refletem em outros países. E aqui no Brasil eles estão utilizando essa onda aí da história do fake news para monitorar a internet de uma forma que a população ainda não entende e não sabe como vai ser. Aqui eu tirei isso também de um artigo onde ele explica, isso é uma citação dele, que ele fala que elas vão acompanhar as abordagens de campanhas eleitorais nas redes sociais, de modo a evitar a disseminação de notícias falsas na internet. Mais uma vez, eles estão aí muito focados na questão das redes sociais, mas não estão focados na questão da grande mídia. E a gente sabe que também existem muitas notícias falsas na grande mídia. O que isso pode acontecer? Eles podem bloquear o WhatsApp, se fake news começar a correr solta no WhatsApp, o que eles vão fazer com isso? Muitos blogs podem estar sendo atacados, e aquele lance que eu falei, quem compartilha também vai ser punido, porque se você acreditou e compartilhou, você vai ser punido por isso? Como que você faz esse diferencial entre quem está acreditando na mentira e compartilhando e quem gerou a mentira? E aí eu vou falar aqui do aplicativo Uni. Eu falei ontem no Keynote um pouco sobre isso. É um aplicativo que nós criamos para poder monitorar a censura na internet. Eu também vou deixar umas ressalvas aqui. Infelizmente, assim, esse projeto eu estou fazendo sozinha no meu tempo livre e tem muita coisa ainda em inglês que eu estou querendo traduzir. Mas o próprio Projeto Uni já está trabalhando em ter essa informação traduzida, e a gente espera que aí até junho, mais ou menos, saia tudo isso em português. Então, vai ser muito mais fácil a adesão no Brasil desses aplicativos e dessa informação. Mas, enquanto não está, eu vou tentar explicar o que está acontecendo, como que o Uni funciona. O Uni você pode baixar no seu celular. Ele funciona para Android, para iOS. Se você não gosta da Google Play, também é distribuído pelo F-Droid. Você também pode colocar no Raspberry Pi, e é uma versão do Linux, né, modificada, e você pode simplesmente conectar esse Raspberry Pi no seu roteador na sua casa e monitorar a provedora de internet que você utiliza na sua casa. Também roda no macOS e no Linux. Não funciona no Windows. Por que é importante a diversidade nessa coletagem, nesse monitoramento da censura na internet? Por exemplo, é muito importante para essa campanha dar certo a gente divulgar e ter gente de todos os estados brasileiros rodando o Uni, fazendo esse monitoramento. Também muito importante ter uma diversidade de provedoras de internet. Tem que ter gente na Oi, na Vivo, na Telefônica, em todas as provedoras, porque alguns anos atrás eu fazia parte de um projeto aqui no Brasil, que era o Centro de Mídia Independente. E a gente foi censurado. Tinha uma censura contra o Centro de Mídia Independente, que quem colocasse mídiaindependente.org
não conseguia acessar. Aí depois a gente começou a perceber que não eram todas as provedoras que estavam fazendo isso. Por exemplo, a Vivo fazia isso no Rio, mas já a Telefônica em São Paulo não estava fazendo. Então, às vezes, pode ter até uma ordem de censura e não são todos os provedores que estão aplicando essa ordem. Na época, também, a gente percebeu que eles estavam censurando o domínio principal. Então, se você colocasse bola.mediaindependente.org, você conseguia acessar o site do mesmo jeito. E o legal do Uni é que, além de fazer o teste, ele também consegue identificar como que a censura está sendo feita. Então, ao entender a forma que eles estão censurando a internet, a gente vai conseguir também oferecer soluções para burlar essa censura. Então, eu quero explicar um pouquinho como isso funciona e quais são os tipos de testes que o Uni faz. E, como eu falei, o Uni ele possui uma lista de testes. Eu acredito que, há uns 2 anos atrás, ou ano passado, não me lembro, aqui na CryptoRave teve uma oficina de criar essa lista de teste com sites brasileiros, né, que o pessoal ajudou a alimentar. E são esses sites que são testados na hora que você aperta o botão. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Ele também, nesse teste, ele testa o acesso ao site, se há ocorrendo algum tipo de censura, identifica como que estão censurando. É por domínio, é por IP, como que isso está funcionando. Ele também testa a censura contra aplicativos do WhatsApp, Telegram e o Facebook Messenger. Então, se o WhatsApp está sendo bloqueado, aqui no Brasil, você pode botar esse teste, além de você saber que vai aparecer lá que está bloqueado, vai mostrar qual que é a forma que eles estão bloqueando o WhatsApp. E essa informação é muito essencial para quem trabalha nas ferramentas de burlar a censura. Ele também checa se há algum mecanismo de censura na sua rede. Então, por exemplo, se eu estou aqui na rede da Cinemateca, eu rodo um teste, ele vai conseguir averiguar se tem alguns mecanismos na rede mesmo que pode estar causando a censura. E ele também tem um teste que averigua se o Tor está sendo bloqueado e como está sendo bloqueado. Isso aqui eu estou falando assim, de uma forma bem alto nível. No site do Uni, essa informação, infelizmente, ainda está em inglês, mas tem todos os detalhes técnicos de como esses testes são feitos. E, se alguém quiser saber mais, a gente pode conversar. Mas a minha ideia aqui é mais explicar como que faz para rodar e como que vocês podem estar ajudando a monitorar a internet no Brasil. Uma coisa importante, né, que a gente, quando criou o Uni, a gente fez esse passo a passo para deixar bem claro para as pessoas assim, o que está acontecendo e o possível risco que você pode ter a estar fazendo monitorando a internet. Essa primeira tela aí está explicando o que é o Uni, né? E aí está explicando que vai examinar, vai fazer esses testes e vai mandar essa informação. Já na segunda tela, explica os riscos possíveis. Por exemplo, nessa lista de teste, a gente também tem sites pornográficos que está sendo testado. Então, tem países onde que o acesso a esse site é um ato ilegal. Então, a gente coloca toda essa informação dos riscos possíveis que pode ocorrer ao fazer esses testes, porque você pode estar testando um site que é considerado ilegal no seu país, ou exercitando algum tipo de teste que no país pode ser considerado legal. No meu ponto de vista, aqui no Brasil, não há risco em fazer isso, por enquanto. E a gente, para validar que o usuário realmente entendeu o que está acontecendo, antes de você sequer conseguir abrir o aplicativo e rodar o aplicativo, você tem que saber responder essas 2 perguntinhas aí, para saber se realmente você leu o que estava lá no conteúdo e você entendeu o que está acontecendo. Se alguém está monitorando a minha rede de internet, essa pessoa vai poder saber que eu estou rodando o Uni e estou fazendo esses testes? Sim, ela vai poder saber, porque ela vai ver todos os pedidos, né, que você está requisitando. As medições dos testes que eu fiz, elas se tornam públicas e pode conter alguma informação de identidade pessoal? Sim. A segunda pergunta, a resposta é sim. E aqui existe um setup onde você pode, como é que fala?
onde que você pode selecionar quais os tipos de informação das medições, quando você devolve essas medições para a gente, vai estar passando. Se você não quer que passe o seu endereço de IP, você pode marcar ali. Se você não quer que passe a informação de rede ou a informação do país, ou se você não quer que seja compartilhado de forma pública, isso tudo você pode customizar. E, quando você se sente confortável e está pronto para começar a fazer os testes, é só você clicar que você vai para essa tela. Essa é a tela de testes. Ups. Deixa eu ver se volta. Aí, voltou. Que eu falei, né? A gente tem um teste de conectividade web, que são esse banco de dados, né? Essa lista enorme de sites que a gente já tem, que, inclusive, a gente pode estar atualizando, não é uma lista fixa, né? É uma lista que a gente... Se tem sugestões de como adicionar sites nessa lista, a gente pode continuar atualizando. E tem mais testes, tem teste de performance de rede, tem o teste do Telegram, do WhatsApp, e na hora que você quer rodar um teste, você clica no botão de rodar e o teste começa a rodar. Depois, quando você clica... deixa eu ver se eu consigo fazer isso voltar. Espera aí. Voltou? Beleza. Quando você clica nesse menuzinho aqui do canto, ele abre essa aba. E nessa aba, também, quando o seu teste acaba de rodar, aparece um pontinho verde, que significa que o resultado já está disponível. Você pode ver os testes passados e os resultados desses testes passados. E aí, né, no resultado, que vai dar mostrando para você se houve a censura, se não houve, aonde que está ocorrendo a falha, tem toda uma informação técnica sobre isso. Essa página, ela é uma forma, por exemplo, caso a gente queira, eu não sei o que está acontecendo, caso a gente queira fazer um teste de um site que não está na nossa lista, né, um teste customizado, é só você entrar nessa página. A URL dessa página é run.uni.io. E aí, nessa página, você vai ver um campo para colocar a URL. Você pode colocar mais de uma URL, se você quiser. E aí, você vai clicar aquele botão de gerar um código, como se fosse um domínio, né, que é o que vai chamar o teste, que é esse aqui, run.uni, blá, 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 e tem toda a informação do teste. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se a gente não está, né, no nosso teste, por exemplo, não tem não sei, o site do Mídia Independente, seria o caso, não está ali, e a gente tem a suspeita que ele está sendo censurado, você pode fazer esse teste. Com essa URL, se você abrir ela no seu celular, por exemplo, ela vai abrir já dentro do site do aplicativo do Uni, e vai fazer esse teste customizado ali na hora. Se você quiser que outras pessoas façam esse teste em outras regiões, com outros provedores de internet, você pode copiar e colar e passar esse teste, ou então você pode twittar, tem um botão ali do tweet para compartilhar. E o que rola, que eu também acho muito interessante nesse processo, que eu até encontrei com alguns jornalistas aqui no Brasil, e eu ensinei para eles como fazer isso, que para um jornalista que quer denunciar, ou não sei, um advogado, ou ativistas, né, de direitos na internet, que quer denunciar isso, essa pessoa pode fazer esse teste customizado e ela vai ter uma screenshot que é um comprovante técnico de que está acontecendo, com toda a informação técnica. E ela pode incluir isso no seu artigo, na sua matéria, e comprovar, né, ter aquela prova, aquela evidência em mãos no momento da sua denúncia. Então, eu queria explicar essa parte e também explicar um pouquinho da parte de como a gente vai fazer a análise de dados. O Uni tem uma API que a gente tem, na medida que a gente começar essa campanha, começar a divulgar, eu estou começando agora em maio, eu sei que a coisa vai ficar mais tensa lá para agosto, mas a gente vai começar a coletar dados e vai começar a fazer a análise desses dados e começar a divulgar o que está sendo encontrado, né? E aí, como eu já falei, que é um trabalho que eu estou fazendo no meu tempo voluntário, se outras pessoas estiverem aí disponíveis para ajudar, a API é pública e podem estar ajudando a monitorar. Tem uma documentação bem legal,
da API. Esse é o link para a documentação, se vocês quiserem dar uma olhada. E é muito mais fácil utilizar a API para consumir os dados do que tem uma outra opção no Uni, que se você entrar no site uni.torproject.org, que eles têm lá o Uni Explore, que é tipo um mapa mundial, e tem lá todos os dados, mas assim, é muito barulho, é muita informação. Então, para você manualmente ir tentar buscar alguma coisa ali no Uni Explore, é muito difícil. A gente vai provavelmente não utilizar o Uni Explore e utilizar a API para poder estar analisando os dados à medida da coleta. Agora, tudo isso não vai ser possível se a gente não tiver muita gente no Brasil sabendo como isso funciona, rodando os testes, se informando, e essas pessoas estarem espalhadas em diversos locais, né, se possível, cobrindo todos os estados e todas as operadoras. E a ideia de fazer essa palestra aqui, na CryptoRave, vai ser uma coisa curtinha. Eu estou falando rápido, porque realmente o que eu quero é que a galera baixe, faça perguntas para mim, e se informe, e também, se possível, informar outras pessoas que existe esse software e que as pessoas podem estar baixando. A ideia seria que você utilizasse e rodasse isso constantemente, pode ser uma vez por semana, mas assim, está rodando esses testes de forma contínua, porque também não vai adiantar você baixar hoje e rodar o teste hoje e não rodar nos próximos 3 meses. As coisas podem estar mudando e a gente tem que estar constantemente monitorando a rede. Tem o site, esse site está no GitHub do Victor, com C, BF, que é a pessoa que está montando o site. Ainda faltam alguns pedaços do site, que eu ainda estou traduzindo esse conteúdo do Uni. Mas se você entrar em Brasil2018.net, agora você vai ver lá que tem o site, tem algumas informações de notícias que a gente está colocando, e à medida do possível, a gente vai continuar colocando mais documentação em português, a gente vai colocar os resultados da análise de dados do que a gente for coletar nesse site. E eu queria aproveitar também para falar que tem um outro projeto, porque toda essa ideia de monitorar a censura e o Uni, ele só vai ver se uma coisa está bloqueada. Então, por exemplo, se um site está censurado, a gente consegue ver. Uma coisa que a gente não vai conseguir monitorar com isso é a manipulação que rola dentro do Facebook. A gente não pode ignorar que o Facebook ainda é uma fonte de informação muito grande, e eles fazem uma manipulação muito forte das informações que uma pessoa consome no Facebook. Por exemplo, se eu estou seguindo uma página no Facebook e essa pessoa publicou 10 posts, é capaz que eu veja apenas um dos posts que essa pessoa publicou. Essa é um pouco da manipulação que o Facebook faz. Existe um desenvolvedor italiano, o Cláudio, ele fez um trabalho dentro do Facebook, que é muito legal, que eu ainda não incorporei nessa campanha, por falta de tempo, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ele fez esse trabalho para monitorar a manipulação de informação dentro do Facebook na época das eleições na Itália. E ele tem tudo isso também no GitHub, documentado, e com o tempo a gente vai começar a incluir dentro desse site, que ele criou diversos robôs no Facebook, cada robô com um perfil partidário diferente, e começou a analisar como que o Facebook estava liberando, disponibilizando os posts das páginas que aquele perfil está seguindo. Por exemplo, um perfil mais de extrema-direita, aí estava seguindo os candidatos mais de extrema-direita e tudo mais. E aí ele começou a ver discrepâncias enormes. Por exemplo, se tinha 5 perfis políticos diferentes, e desses 5 perfis, a maioria estava vendo uma média de 3% dos posts, ele viu que um perfil, que não era o perfil de extrema-direita, mas um perfil mais de direita, ele estava vendo uma média de muito mais que 3%, chegava assim, a quase 40% dos posts. Então, por que esse perfil conseguia ver mais informação das contas que ele estava seguindo e os outros não estavam vendo? E isso, para mim, também acho muito interessante, a gente tentar montar isso e fazer um trabalho parecido aqui no Brasil, monitorar também a manipulação da informação dentro do Facebook, porque eu acho que é uma outra coisa interessante para a gente poder estar analisando e vendo o que está ocorrendo ali dentro.
Próximo passo que eu estou conversando com o Cláudio, e ele já tem muito material do que ele fez traduzido. Tem uma versão antiga para o português e uma atualizada que ainda está só no espanhol, mas eu acho que disponibilizando esse material e começar a fazer esse trabalho de pesquisa que ele criou, criar esses perfis com os perfis políticos que existem aqui no Brasil, um perfil que, sei lá, apoia o PSOL, um perfil que apoia o Bolsonaro, um perfil que apoia o Boulos e tudo mais, o Lula, o que seja, a gente pode começar a entender um pouco do que está acontecendo dentro do Facebook e como ele está monitorando isso. E eu acho que seria uma coisa também muito interessante para a gente estar fazendo nesse ano de eleição. E é isso, assim, a palestra é curta, é mais para explicar que existe esse software, como é que ele funciona, e para a galera ficar de olho nesse site, brasil2018.net. A gente está começando, vai incluir muito mais informação, e se vocês querem ajudar com a análise de dados que estão sendo recolhidos, por favor, entre em contato comigo. Eu estou aqui, a gente pode bater um papo depois da palestra, para poder, que a gente vai precisar de ajuda. Literalmente, agora, nesse exato momento, são 2 pessoas trabalhando nisso. A gente está querendo um pouco mais de ajuda. Uma outra coisa que eu queria dizer, eu venho conversando muito com jornalistas e estou conseguindo um interesse deles que estão querendo cobrir essa ideia do fake news, essa ideia do TSE, monitorar de forma preventiva e punitiva e tudo mais. E essa galera já está combinando comigo que, quando eles lançarem matérias sobre isso, eles vão colocar a campanha dentro da matéria para poder ajudar a divulgar a ideia de baixar o Uni e rodar esses testes. E é isso, gente. Se vocês tiverem pergunta, eu quero mais bater um papo mesmo. Isabela, eu participei no ano passado, a gente, né, ajudou a criar uma lista, e assim, a lista é enorme, digamos assim, né? Para a gente rodar isso hoje, por exemplo, no celular, eu precisaria rodar todos os links, ou tenho como escolher algum scope? Não, só quero os links do Brasil, né? E minha outra dúvida era se vocês pretendem adicionar alguma coisa de questão de verificação de conteúdo, né? A gente já teve aqui alguns problemas que algumas operadoras elas injetavam, por exemplo, um código de anúncio numa determinada página que inicialmente na página, né, não tem isso. Elas injetando mesmo, mudando o conteúdo dependendo da requisição e etc. Eu com certeza posso levar isso para o time do Uni, que faz esse trabalho, mas a gente ainda não tem esse tipo de teste. Na hora que você clica ali aquele teste de conectividade web, você vai rodar o teste de toda a lista. Vai passar por toda a lista. Não é demorado. Acho assim, eu rodei tem pouco tempo, não foi mais que 1 minuto. Assim, foi uma coisa que rodou relativamente rápida. Eu recomendo utilizar essa outra forma de fazer o teste customizado. Se você quiser, mudar para você colocar mais de uma URL, se você quiser testar URLs específicas e criar um teste menorzinho, eu acho que a forma mais fácil, por enquanto, é essa. É você colocar, é só clicar naquele botão de adicionar outro URL e você pode encher ali vários sites que você quer estar testando e criar um teste customizado que pode ser compartilhado para outras pessoas também testarem em localidades e pontos de rede diferentes. A gente só dá um aviso, a gente está streamando ao vivo, então o áudio de vocês vai aparecer, só para quem quiser, mas pode falar, claro. Não ficou uma coisa muito clara para mim. Quando o pessoal roda essa lista, roda esses testes, vocês recebem informação disso? Isso daí que vocês pensam em botar na página? Então, o Uni, ele recebe as informações, eu estou sem internet aqui, mas deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar o site do Uni. Ele recebe essas informações e elas ficam disponíveis no site, e qualquer pessoa que queira utilizar a API pode fazer a análise desses dados. A gente vai estar colocando informação de como utilizar a API no site, e à medida que a gente nós mesmos, né, vamos estar também utilizando a API
e analisando a informação que está chegando desses testes e divulgando qualquer coisa que a gente encontrar ali no meio. Deixa eu ver se eu consigo, rapidinho aqui, abrir o site do UNE. Beleza, está dando para ver? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Pá. Então, aqui quando você entra em dados, é aquilo que eu falei, tem um UNE Explore, que é bem, tem muita informação, e eu acho assim, de uma forma manual, é bem difícil você realmente obter alguma coisa que vai ser útil. Mas assim, tem essa visualização legal da quantidade de testes. Por exemplo, no Brasil, a gente tem muitos já testes coletados, acho que a maioria é antiga também, né? Tem testes de 2017 e tudo mais. Está vendo aqui? A gente já coletou mais de 3 milhões de testes feitos no Brasil, isso assim, acumulativo, né? Não é o que está acontecendo hoje. E aqui você consegue ver um pouco dessa informação, desses testes, e um pouco dos resultados. Já... deixa eu voltar aqui. Já aqui na API, né, na documentação, a gente pode buscar coisas específicas. A gente pode buscar o resultado de um site específico, a gente pode buscar o resultado de uma região específica, a gente pode buscar o resultado de um teste específico, e aí já começa a filtrar um pouco melhor essa informação e pode ter uma análise mais rápida. Outra pergunta? Deixa eu falar no microfone só para registrar. Como é que testa se o Tor está funcionando? Então, tem um dos testes do UNE, que é o testar o Tor. E a forma... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no aplicativo um outro sitezinho. Eu acabei de baixar aqui o aplicativo para o Android, aparentemente. Não está aí? Não encontrei essa opção, não. Acho que eu não vou achar agora. Essa parte do Tor ainda é um pouco exploratória. Talvez não esteja nessa versão estável, ainda está na versão alfa. Mas o pessoal do UNE criou uma paginazinha. Igor, você lembra qual que era? É o Weather alguma coisa. Eu não vou lembrar agora se está no Ion ou no Tor, infelizmente. Mas assim, ele criou... a gente está começando isso porque a página de Tor Weather, né, como que está isso, onde o Tor está sendo bloqueado no mundo, é uma informação super valiosa para a gente do Tor. A ideia, a gente não sabe como chegar lá ainda, né, mas a ideia inicial de tudo isso é que seja completamente automático. Que no Tor, hoje em dia, se, por exemplo, o Tor está sendo censurado, a pessoa tem que usar aquelas pontes e saber qual ponte utilizar. A gente quer que a informação que o UNE está coletando já alimente automático, e a gente possa perguntar, por exemplo, a gente não sabe como vai fazer isso, o que eu estou falando é hipoteticamente, mas, por exemplo, perguntar para o usuário qual que é o país que você está. Aí fala, eu estou no Brasil, e dependendo da última informação que a gente recebeu de como que está a situação, né, o tempo do Tor no Brasil, a gente já sabe qual que é o caminho que aquela pessoa tem que tomar para conectar na rede, de uma forma automática, que não cabe ao usuário aprender tudo isso. Só que fazer isso para o Tor, nosso mundo, fazer isso de uma forma automática é um pouco perigoso. Até mesmo se você pensa no usuário que está baixando o Tor porque ele quer um anonimato na rede, e a primeira pergunta que ele vê é qual país que você está, a pessoa não vai gostar muito daquela ideia. Então, a gente não sabe ainda como fazer isso. Mas o que a gente está fazendo, por exemplo, da questão do UNE, a gente está diminuindo o tempo de coleta, processamento e resultado. Antigamente, a gente tinha um tempo de quase 12 horas. Agora já está para 2 horas.
Então, isso é uma coisa que a gente vai aprender mais rápido o que está acontecendo. E não só do Tor, assim, de todos os testes que o UNI faz. Então, eu acho que esse trabalho do UNI é muito importante, que, além de monitorar a censura na internet, também ajuda a gente do Tor a saber o que está acontecendo. Eles fazem os testes de censura que, se é o IP de entrada que está sendo bloqueado, ou se é por inspecionar pacotes, né? Se é esse tipo de censura que está ocorrendo, porque esse tipo de informação também vai ajudar a gente a saber qual que é a forma de bular a censura que tem que ser usada. Outra pergunta? Tem alguém que já baixou aí, que está olhando, que tem alguma dúvida no aplicativo? Se não baixou, baixe. Olha, eu acho assim, se eu tenho alguma coisa para falar, por final, acompanhe esse site, acompanhe essa campanha e ajude a divulgar essa campanha, porque nada disso vai ser produtivo, vai dar algum resultado se a gente não tem uma divulgação, um conhecimento da população brasileira. Igual eu falei, a diversidade é extremamente importante. Está em regiões diferentes, está em provedores diferentes, fazendo esses testes. Se a gente não tiver isso, eu acho que a gente tem aí até agosto, né, para popularizar essa ideia, e provavelmente em junho esse conteúdo do próprio UNI, né, não o conteúdo que está no Brasil2018.net, mas do próprio UNI, o aplicativo, o site, já vai estar traduzido, e a gente pode estar criando essa consciência de como as pessoas podem estar ajudando a monitorar a internet no Brasil. Eu acho que, à medida que a gente falar dessa questão da censura, possível censura em época de eleições, também vale a pena questionar o que o TSE está querendo fazer com essa questão do fake news. Acho que a forma de divulgar a campanha é também uma forma de denunciar o que está acontecendo, o que o TSE pretende fazer, e questionar o que eles estão querendo fazer. É uma forma da gente também expor qualquer coisa que eles possam estar fazendo que seja abusiva. Provavelmente vai ser abusivo. Eu acho que é impossível o que eles estão falando, é impossível ter aí monitorar o fake news, impossível eles estarem do jeito que eles estão pensando, né? Eles estão, você vê aí que é claramente uma questão que vai estar como alvo o público das redes sociais, não vai estar como alvo. Eu acho que está muito fraco a posição de ter como alvo os possíveis criadores de fake news, muito menos se esses criadores são a grande mídia, e também pode ser uma punição da pessoa que, infelizmente, acreditou naquilo ali e compartilhou, e pode ter sua conta ser fechada, pode ter até mesmo uma perseguição maior. Eu acho que é muito importante a gente... Eu acho que essa campanha pode ser uma boa desculpa para poder também trazer essa consciência, trazer essa informação para a galera entender o que o TSE está pensando, o que o TSE está falando. Igual eu disse no começo da apresentação, que... Voltar aqui só para não esquecer desse detalhe. Né? A Veja convidou o presidente da TSE para falar de fake news. Acho que isso aí é uma coisa muito importante. A gente tem que manter, divulgar isso para as pessoas e manter essa questão aí de estar de forma proativa, monitorando e entendendo o que eles estão pretendendo fazer e como eles estão fazendo isso. Acho que isso aqui foi a palestra mais curta da Cryptory. Tem mais perguntas? Na verdade, não é uma pergunta, assim, mas é só para tentar complementar essa ideia do discurso de dominação da própria ideia de fake news, né? De como isso tem um interesse justamente da imprensa, né, conservadora, de direita, da Veja, junto com o TSE. Então, é uma outra tática golpista, né, declarada. Então, é outra guerra dentro desse jogo da guerra de narrativa, né, que a gente está sempre tentando... É isso. A guerra longa. A guerra longa. Eu tenho uma dúvida que se relaciona um pouco com isso, mas acho que também com o que você falou na palestra de ontem. Que
eu percebo muito que todas essas plataformas são muito úteis para quem faz mobilização, faz luta diretamente contra todos os tipos de governo que a gente tem e todos esses empresários que estão chupinhando nesse governo e na gente. Mas eu fico pensando como isso se expande, assim, qual que é o público para essa expansão. Se é esse público que a gente sabe que é mais restrito, que faz luta, ou que é militante, que tem acesso à internet, etc., ou se ele vai ou se o plano é ele se expandir e se tornar manuais e fontes de acesso para todo tipo de pessoa, sabe? Tipo, da pessoa que milita até a pessoa que acha meio estranho militar, mas tem Facebook e segue rede social e etc. Qual que é o foco maior? Então, assim? eu estou tentando um pouquinho dos dois. Assim, eu não estou simplesmente nesse Brasil 2018.net falando do Uni, de como monitorar a internet. Eu estou coletando muitos artigos desde o ano passado dessa ideia do fake news, de como eles estão querendo censurar, de como isso pode atingir a vida diária de qualquer cidadão. Igual eu falei, eles vão punir a pessoa que acreditou e compartilhou? Tipo, o grupo de família do WhatsApp, aquele tio que vai lá e joga uma notícia lá no meio. Ele também vai ser punido, porque da forma que eles estão agindo, eles estão da forma que eles estão falando, né, que eles estão dizendo que eles vão agir, parece que é isso que eles vão fazer. Parece que eles vão estar indo atrás dos pequenininhos que caíram no conto e vão ser punidos. Agora, ir atrás das empresas que criam os robôs, eles vão ir atrás quando a Folha de São Paulo publica uma notícia falsa, ou a Veja. Isso a gente não escutou até hoje, isso. Então, eu acho que uma forma de atingir as pessoas que não estão na militância, né, mas que estão aí compartilhando notícias, que fazem isso, todo mundo faz, todo mundo tem um grupinho da família no WhatsApp que bomba, né? Então, assim, conversar com a família, falar, olha, está rolando isso, a gente não sabe se todo mundo vai ser punido, se eles vão correr atrás de todo mundo. E, às vezes, assim, mesmo que a pessoa não esteja monitorando a internet, só o fato dela ter esse entendimento já é um ganho, eu acho, dela entender que isso está acontecendo no país e que pode atingir ela, que não é culpada de nada. Então, eu acho assim, é um ganho também. Por isso que eu estou juntando, coletando todas as notícias que eu estou vendo e vai estar no site. Tem algumas notícias já no site. Posso até colocar aqui para a galera ver, se a minha internet estiver funcionando. Aqui embaixo, mas vai ter uma sessão mais comprida. Eu coloquei que essa notícia era do ano passado. Tem um texto muito legal também do Intercept que fala da forma como a França também está fazendo, e o Brasil está adotando o mesmo modelo. Aqui tem um tweet, né, da Polícia Federal falando sobre o fake news. E aqui uma entrevista da Carta Capital com o diretor da Polícia Federal, onde ele fala, não estabelece ferramentas como, por exemplo, o acesso a banco de dados pela PF, nada disso. O que ele está falando aqui? Ele está falando que assim, a gente não sabe qual é a ferramenta, como que eles vão estar monitorando isso, a gente não sabe nada. Então, eu acho que essa caixinha preta do que isso, como isso vai ser, como isso vai acontecer, que é o maior problema. Então, se essa campanha servir para criar um debate na população de como isso vai ser aplicado, eu acho que também já é um ganho. O que eu vejo assim, de mais perigoso disso é que é um novo tipo de cooptação, assim, né, de um espaço que sempre nos foi roubado, né, a ideia da informação da imprensa, né, hoje, e agora isso está acontecendo na internet, nas redes sociais. Então é um outro tipo de mecanismo de nos roubar direitos, né, assim, de poder ter uma certa amplitude realmente de informação, mas não só isso, né? Então, tipo, isso me assusta muito, assim, porque justamente eu até acho muito interessante essa ideia, porque posteriormente, talvez depois de agosto, para ver justamente esse pacote, né, esses dados e ver realmente o que foi considerado fake news na ideia justamente dessa cooptação do que é
do que pode ou não ser liberado, né, nesses espaços, enfim. É muito interessante o alvo nas redes sociais, é bem arrogante até. Pobre população que não sabe o que está acontecendo, que não entende, que não... querendo ou não, as redes sociais virou um mecanismo de expressão, né, da população. Então, estão fazendo isso, colocando as redes sociais como um grande alvo, e está querendo controlar mais a expressão popular do que os grandes meios que atingem muito mais pessoas e que, muitas vezes, conseguem manipular, né, a opinião da população de uma forma muito mais forte que o tiozinho que está compartilhando uma notícia no WhatsApp. Isso, para mim, vai nisso que você está falando, está muito certo. Então, eu não vejo isso como uma forma de limitar os espaços. Eu acho que o problema é, talvez, essa pluralidade e a liberdade que a gente tem. Hoje em dia, você pode postar qualquer merda e a pessoa pode compartilhar na rede. Eu participei há um pouco tempo, acho que foi no início do ano agora, teve um grupo de mulheres que vão se candidatar, que foram convidadas dentro do Facebook, para a gente discutir essa questão da segurança das mulheres candidatas dentro da rede. Então, elas falaram desde o Facebook está aberto para projetos e iniciativas que desde façam double check da notícia que você está compartilhando, para criar essa conscientização de que o que você está compartilhando dentro da sua rede é, sim, sua responsabilidade. Porque não adianta nada, você não abriu a matéria, enfim, não sabe direito e compartilhou, você está disseminando essa informação. E, além do mais, é toda essa questão de como assegurar que essas pessoas não serão atacadas ou censuradas, enfim. A ideia desses testes é também isso, né? É se você poder ter a evidência e a prova de que essas pessoas estão sendo alvo. Agora, eu acho assim, lógico que a internet é a internet, né? Vai ter 1 bilhão de coisas. Agora, sinceramente falando, opinião pessoal minha, eu acho assim, a influência do Jornal das 8 da Globo na população brasileira é muito mais forte que a influência da internet. Eu entendo assim que existe muita fake news, realmente, que talvez poderia ter algum, sei lá, até um novo tipo de aplicativo, alguma coisa assim, que seja, né, contra até essa ideia enfim, tipo uma contra, enfim, da ideia de talvez com outro tipo de análise de dados do que é realmente fake news. Mas pensando, por exemplo, sobre a verdade da Marielle Franco, sabe? Tem todas umas questões de como isso foi difundido ali a partir do que a juíza disse no Twitter e como isso foi acontecendo, sabe? Quais foram essas... isso que é fake news, que é disseminado, que a gente não tem como ter controle, mas que é isso que a gente quer e que tem que ter na internet. É um exemplo, por exemplo, é dizer assim, que é o risco que a gente tem, sabe? De dentro dessa mesma palavra, desse mesmo espaço, existir diversos posicionamentos sobre essa mesma história, sobre essa mesma narrativa, mas que não necessariamente, a não ser no caso da Marielle Franco, que é muito importante, tipo, isso ser, né? Mas por exemplo, a ideia do conceito feminismo, sabe, da gente tipo tá ali concorrendo, sei lá, com um bando de mina transfóbica, eu não me identifico com elas, é um risco do caramba, mas elas estão tentando dominar esse tipo de palavra. E eu tô ali. A mulher negra também está ali dentro do feminismo, a minha mãe, sabe, minha avó. Então, esse é o risco que a gente tem de estar num espaço que não deve ser só em disputa, porque ele só existe assim. Isso é democracia. Democracia, se é de fato, é incluir tudo, sabe? Até as baboseiras todas da internet nesse mesmo lugar. Então, não, tipo, da identidade nacional, de toda uma de quem é cidadão ou não, e não sei o quê, desde 2013, toda essa loucura. Eu queria dar uma outra perspectiva do que está acontecendo lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você está no YouTube e você abre o canal da Telesur no YouTube, tem lá escrito embaixo, eles recebem dinheiro de governos da América Latina. Se você abre o canal da Russian TV, recebe dinheiro do governo da Rússia. Mas se você abre o canal da Fox News, não fala de onde vem o dinheiro da Fox News. E isso o YouTube começou a criar e a colocar para poder criar consciência na população da informação que está recebendo, porque você pode estar sendo manipulado. Então, é muito importante para o YouTube dizer que a Telesur recebe dinheiro de governos da América Latina, mas não é muito importante dizer de onde vem o dinheiro da Fox News.
E é isso muito parecido com o que está rolando aqui no Brasil também. Então, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa que, igual tem a matéria do Intercept na França, também estou fazendo, nos Estados Unidos está fazendo, e é umas coisas bizarras, né? Como que o YouTube vai ditar qual é o canal que ele tem que ficar informando os seus usuários de onde vêm as finanças e o dinheiro desse canal, assim? E por que é o YouTube a voz da razão? Entendeu? É uma coisa que é muito... Está rolando e vai crescer. Eu acho que a tendência com essa história de fake news, que não é uma coisa nova, sinceramente, existia fake news na época do jornal impresso, na época do rádio, na época da televisão, não é uma coisa da internet, não é uma coisa da rede social, e isso está sendo, mais uma vez, utilizado para controle e opressão. Talvez seja porque quem financia, de certa forma, os produtores de fake news sejam o Google Ads e o Facebook Ads, e daí declarar que essa dinâmica sustenta eles pode ser ruim. Mas penso que, concordo com todos os pontos depois, e o pessoal colocou, fake news é uma coisa, virou uma palavra bonitinha, contemporânea, um anglicismo tosco, mas as caras e bocas do William Bonner conseguem manipular muito mais do que uma manchete espalhafatosa do Jornal Livre publicada no MBL. Impacto que tem isso no Brasil, por exemplo. Talvez a gente pudesse fazer, enquanto um mecanismo de tentar dialogar com fake news, acho que essa coisa do Fux colocar como a hipótese de alguém ter condições de usar fake news como pretexto para mudar uma decisão tomada democraticamente, tipo, quem é ele? Quem que ele pensa que ele é? Quem deu essa liberdade para esse sujeito fazer esse tipo de manobra? Porque fake news vai rodar para tudo que é lado. E aí agora vai ter um movimento, né, arquitetado para decidir o que é, o que não é, e vai invalidar a eleição. Isso é muito bizarro. Isso tinha que ser assim, coisa de parar o Brasil, tipo, retire isso. Isso é uma coisa muito louca. Mas talvez seja possível a gente criar alguma coisa que não barre e não crie uma censura sobre esse pretexto, mas que identifique de um jeito que meio que contorne isso que você colocou aí, que o YouTube faz, por exemplo, com essa super boa intenção de denunciar quais são as fontes de recursos de sites e canais, mas que a gente possa fazer alguma coisa, sei lá, um plugin, eu não faço a menor ideia, não tem esse nível de desenvolvimento, mas um plugin, alguma coisa assim que alerte, que assim, indique, porque é fácil identificar os produtores de fake news mesmo. A dinâmica deles não é muito sofisticada. É um conjunto de sites espalhados em páginas e daí repercute por dentro do Facebook. Talvez seja possível criar alguma coisa que pelo menos advirta que aquilo ali veio de fonte de churume. Se eu tivesse nesse debate da Veja, eu teria perguntado, Fux, quando você anular a eleição porque um presidente ganhou por fake news, qual é a prova que você vai apresentar à população? Como que você vai comprovar isso? 10 minutos, mais pergunta. Oi. Só queria fazer lembrar uma questão também que acho que a gente está falando de dois pontos, né? Eu sou da comunicação, sou jornalista. Por um lado, eu vejo muito a fake news como um grande motivador das pessoas, dos próprios veículos que estão numa crise muito grande financeira, usar uma forma para se crescer e para tentar construir uma credibilidade. Olha, o que a gente faz são notícias verificadas por pessoas e que é muito importante essa credibilidade em contraponto àquilo que é compartilhado na internet, que não tem uma certa credibilidade. Por um lado, é isso, e os veículos estão se aproveitando muito disso, e as agências de fact-checking têm se espalhado pelo mundo, também são fatores, entram nesse lado. Por outro lado, a gente tem uma situação complicada, que como ela comentou, de que as pessoas estão compartilhando coisas, e compartilham e produzem informação, sem nenhuma responsabilidade, né? Qualquer informação é compartilhada. E aí é o que a gente tenta, acho que todos nós aqui estamos tentando conversar, é como é que a gente chega a um equilíbrio entre essas duas coisas, né? E aí entre várias implicações aí, que eu acho que uma saída, além de tentar pensar em alguma legislação possível, que também é uma questão muito complexa, porque além de criar uma legislação, a gente tem que pensar quem é que vai fiscalizar essa legislação, como é que vai ser criado um comitê para investigar o que é fake news,
quem vão ser essas pessoas, ou veículos, ou empresas que vão estar dentro disso para poder verificar o que é ou não é uma notícia falsa. É bem complicado da gente tentar ver isso, mas eu acho que é um elemento importante. Mas eu tento trabalhar muito na sala de aula também a questão da educação. Educação com qualquer pessoa, né? Dizer o que falar no grupo de família do WhatsApp, por mais difícil que seja, e todo mundo sabe o quanto é difícil, falar o que é uma informação verdadeira e como tentar explicar quais são as formas de verificar isso, né? Olha, se a pessoa entrou, compartilhou uma informação, por exemplo, um site que não tem quem assina ou não tem nenhum e-mail de contato, olha, isso já é um fato de que não tem ninguém para contatar, então possivelmente isso é fake news, mas eu estou falando de num nível que mais tem pessoas que não têm a informação de saber verificar, né? O que é, ir atrás, entrar num link e saber o que é, quem produziu isso, porque e aí tem uma questão complexa das fake news, que só entrando um pouquinho, é que, na verdade, elas são notícias que elas, quase, boa parte delas, elas têm um pouco de verdade. Elas são, assim, 10% de verdade e 90% de não verdade. E o ponto de verdade suficiente para as pessoas pensarem, mas poderia ser verdade, quando tu diz que não é. Mas poderia ser verdade, eu acredito nisso. Os 10% de verdade que é colocado ali faz com que ela acredite naquilo e ela compartilhe. Mesmo que tu diga que mostre N situações de que aquilo não é verdade, que não tem nenhuma comprovação real disso. Então, só um alerta para a questão da educação, da gente falar isso nas nossas famílias, grupos de amigos e tentar mostrar para as pessoas o quanto é importante elas saber de onde elas estão compartilhando as informações e dar procedimentos básicos para verificar isso, né? Acho que é uma questão fundamental. Concordo 100%. E, hoje em dia, nesse momento, quem vai monitorar fake news no Brasil é a ABIN, o Exército e a Polícia Federal. Então, aí eu acho que junta um pouco do que você falou, do que ele falou. Tem uma forma independente de também ver de onde vem essa criação, de como ela propagou, que não seja a ABIN, o Exército e a Polícia Federal. Isso não existe ainda no Brasil. Era justamente a palavra dele que eu queria colocar. Ouvi falar de criar um aplicativo para detectar fake news. Ouvi falar de criar um plugin para o navegador para detectar fake news. Mas a melhor forma de detectar fake news é cada um de vocês aqui. É ensinar as pessoas a questionar o que elas estão lendo e questionar antes de compartilhar. Não importa da fonte que veio, se a fonte pode parecer crível ou não. Ninguém tem educação suficiente nesse país para questionar. As pessoas que têm educação, elas não estão usando para questionar, elas estão usando para manipular. Esse é o maior problema que a gente tem hoje. Tem mais perguntas? O que eu vou falar é muito de encontro com o que você acabou de colocar. Existe uma preocupação no grau de punição e como que você coloca... o som está indo certinho? Como que você coloca em graus as fake news? Porque a gente tem, de um lado, a Pablo Vittar na TV Globinho trans, e, de outro lado, você tem uma notícia que manipula estatística ao ponto de colocar que filosofia e sociologia abaixo a nota de matemática. As duas colocações elas são fake news, mas uma tem uma artimanha tão grande ao ponto de manipular dados estatísticos que tem um fundamento de verdade ali, que a capacidade de questionamento se torna muito menor. No sentido de abrir possibilidade para pessoas que, mesmo que tenham um questionamento um pouquinho mais elevado, ou um conhecimento estatístico, demográfico, sociológico, enfim, o que seja, de caírem também nessa armadilha. Então, quando a gente vai definir o que é fake news, como a gente vai punir e como que a gente vai rastrear esse tipo de coisa? Porque da Pablo Vittar é grupo de família, ok. Mas pessoas específicas foram atrás dessa notícia da filosofia e sociologia, e quem fez essa pesquisa usava dados estatísticos de uma certa fonte bem, assim, mais ou menos, e a pessoa que fez era vinculada ao Bolsonaro, não lembro o vínculo exato. E o próprio vínculo do Bolsonaro tirou esse cara por ele ser extremista demais. Então, assim, como que a gente vai lidar com esse tipo de punição e como que a gente vai colocar em graus de fake news para dar uma seriedade mesmo? Quem vai fazer essa punição? Se abrir um exército, esse cara está sendo punido pelo que ele manipulou, e quem fala da Pablo Vittar vai ter a mesma punição que esse cara, aí já entra em outras questões bem mais elevadas de justiça e igualdade social. Mas, pegando um gancho do que você falou, que eu achei bem interessante.
Tem mais gente, perguntas? Acho que tinha Tem uma, mais não? uma. Vamos E aí, encerrar agora as acho que tem que perguntas. encerrar. Isso. Quem quiser se inscrever, já levanta agora que a gente já encerra a rodada de perguntas. Eu li duas coisas recentemente que me fez pensar na força desses formatos não rastreáveis de fake news, que foi um estudo de como a disseminação nos grupos de família do WhatsApp era bem mais forte do que outros canais, e também a popularização de planos de internet que que a pessoa só acessa o Facebook e o WhatsApp, não consegue acessar o link. E ainda assim, quando a pessoa tem o plano de conseguir acessar o link pelo celular, os grandes portais têm restrição por assinatura e tudo. E aí, como lidar com esses formatos não rastreáveis, que são correntes do WhatsApp, montagens, como no caso da Marielle, que a gente não tem o link, não tem a origem, como se fosse buscar o paciente zero, assim, do fake news. Não sei, não sei como. Então, a campanha aqui é mais monitorar a censura e como eles vão punir, né? A questão a gente não chegou ainda na parte que o pessoal está falando de a origem e monitorar a propagação do fake news, que é um pouco o que você está falando. Eu não sei ainda, não tenho essa resposta para o que você está falando. Meu questionamento é o que a ABIN, o Exército e a Polícia Federal vai fazer com essas pessoas que estão com esse plano, né, que chama Plano Zero, que é onde você não paga nenhum dado, mas você só tem acesso ao Facebook e ao WhatsApp, né? O que elas vão fazer com essas pessoas? Eu não sei. E elas que vão estar agindo de forma preventiva e punitiva. E a gente não sabe o que isso significa também. Mais uma pergunta? Acabou? Acho que a gente precisa encerrar também, porque tem a próxima A gente tem que palestra. encerrar, tem a próxima palestra. Gente, muito obrigada. Eu estou por aí. Quiser saber mais, é só conversar. E Brasil.net, GitHub e tudo mais.